Coisas mais loucas é que o seu tempo tá acabando e você nem sequer está dando conta disso. A cada dia que passa é um dia que te aproxima do fim da sua vida. Nossa, Vinícius, que coisa pessimista, desesperadora é essa, que loucura. Mas fato é que eu percebi que as oportunidades perfeitas, as condições ideais, elas não existem. E é tudo isso que a gente sempre tem buscado durante o nosso dia. Eu percebo no Instagram as pessoas falando: ah, mas é muito complicado, é muito difícil, ninguém me dá uma oportunidade. Deixa eu te contar uma coisa. Uma verdade que pode mudar completamente o seu jeito de pensar. Tudo que você precisa para transformar a sua vida já está nas suas mãos. Você só precisa começar a agir. Mas como, Vinícius? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou começar a te orientar da forma mais simples e prática o como você pode sair hoje do estado que você está e começar realmente a construir o futuro que você deseja, o futuro que você sonha. Eu percebi que cada vez mais, no meu caso, quando eu estava confuso de qual caminho seguir, aquilo me gerava uma angústia e aquela questão de que mais um dia perdido. E às vezes você sempre fica naquela expectativa de que vai acontecer algo, a oportunidade vai aparecer, as coisas vão acontecer, só que elas simplesmente não acontecem. Porque as coisas boas só acontecem no caminho de quem está no caminho. A gente não consegue entender que o fruto das nossas decisões, eles estão intimamente ligados àquilo que a gente vai viver no nosso futuro. Só que a dificuldade que a gente tem de, por exemplo, tomar decisões diárias, decisões pequenas. Pensa numa coisa simples. Um simples ato de você acordar todos os dias. Você vai fazer uma escolha, continuar por mais 10 minutos, 5 minutos na cama, ou você vai levantar e começar o seu dia. Essas pequenas decisões, repetidas todos os dias, vai gerar um impacto gigantesco na sua produtividade. Quanto tempo você perde ao longo da sua semana, do seu mês, do seu ano, por adiar momentos, por adiar iniciativas? Eu resolvi começar um Instagram do Absoluto Zero. E nesse Instagram, eu resolvi compartilhar com as pessoas a jornada de uma pessoa que está recomeçando. Eu confesso para vocês que eu me perdi. Eu confesso para vocês que por muito tempo eu fiquei perdido. Perdido nas minhas escolhas, perdido na minha própria autenticidade. Porque com o passar do tempo, a gente fica sempre buscando uma oportunidade ou sempre fica buscando o truque, a forma perfeita de você conseguir realizar algo. Seu tempo passando gradativamente, você acha que essa fórmula que você está tanto procurando vai ser o objeto que vai fazer com que você tenha aquele famoso do dia para a noite. Eu deixei de ser autêntico, eu deixei de ser quem eu era, por exemplo, para produzir conteúdo, seja para o Instagram, seja para o YouTube. Eu sempre ficava tentando numa forma de tipo, cara, como que eu posso fazer para que a pessoa fique mais tempo comigo, para que aquela pessoa fique mais, interaja no meu vídeo, comente no meu vídeo, e como é que eu faço para fazer isso crescer, e como é que eu faço, ao ponto de eu comprar vários cursos, tentar, de certa forma, aplicar aquilo dali, se adaptando dentro daquilo que eu era. Só que muitos desses cursos, muitas dessas propostas, elas sempre estavam muito direcionadas a fazer com que eu deixasse de ser autêntico. Eu deixasse de ser quem eu era. Quando eu parei para fazer uma análise, eu percebi que tudo aquilo que eu conquistei foi justamente sendo quem eu era. E não com fórmulas prontas. E não com os truques. Mas foi sendo quem eu era. E com o passar do tempo eu deixei com que eu fosse quem eu verdadeiramente era. A minha autenticidade, em prol de conectar, de querer vender mais, de querer gerar mais hype, conteúdos mais produtivos, curtidas, likes, comentários. Eu tava me perdendo. E aí eu entendi que o meu tempo estava acabando. E eu precisava, por exemplo, fazer o que eu acabei de falar para vocês. Entender o poder das decisões. Amanhã, quando você levantar pela manhã, se você utiliza o alarme, quando ele tocar, tome apenas uma decisão. Direta, levante. Você vai se levantar imediatamente. E repita isso ao longo de 7 dias.
Veja como pequenas ações consistentes mudam a forma com a qual você vai encarar o seu dia. Decisões diárias são como gotas d'água. Sozinhas, elas parecem que não têm tanto significado, não são significantes. Mas com o passar do tempo, elas enchem um copo. O que você está colocando no seu copo hoje? Quais são as pequenas decisões? Decisões, por exemplo, que eu estou com dificuldade de começar, voltar a treinar, voltar a ir para academia, voltar a fazer dieta, voltar a cuidar de mim, a cuidar da minha saúde mental. Eu comecei a deixar isso de lado. Só que eu sei que eu preciso somente de um passo. Eu preciso somente de uma micro decisão. E eu não estou te falando que é fácil, mas é possível. Uma outra grande ilusão que eu tive era que eu precisava de muitas coisas. Eu precisava do momento ideal, eu precisava da quantidade de dinheiro, eu precisava da quantidade de recurso para que eu pudesse começar algo, para que eu pudesse conseguir algo. Isso fazia com que eu sempre estivesse adiando de fato, né, aquilo que eu podia fazer com aquilo que eu tinha. Muitas pessoas acreditam que precisam de mais recursos, de mais tempo, de mais dinheiro, de mais conhecimento para começar alguma coisa. Mas e se eu te disser que, na verdade, a magia acontece quando você começa com o que tem agora? Pense em alguém que você quer começar. Pensa que você é uma pessoa que quer começar a correr. Esse vai ser um bom exemplo. Você não precisa de um tênis mais caro, você não precisa do relógio de alta tecnologia. Tudo que você precisa é de motivação e um par de sapatos. Eu sei que muitas pessoas ignoram isso, dizem que motivação não importa, que o que importa mesmo é a disciplina. Essa é a maior burrice, idiotice que as pessoas cometem por aí. Alguns treinadores, coaches falam que você precisa ser disciplinado. Você não precisa ser disciplinado, você precisa ser motivado. Porque o que é a motivação? A motivação não é você estar empolgado, a motivação não é você estar alegre, a motivação não é você estar feliz, a motivação não é você estar disposto. Isso não é motivação. Isso é qualquer outra coisa menos motivação. É você estar disposto, é você estar feliz, é você estar empolgado, é você estar animado. É isso. Isso não é motivação. Motivação nada mais é do que motivos que você precisa ter muito claro na sua cabeça para que você possa agir, para que você possa começar. Sem motivação você não consegue nada. Você precisa ter um motivo muito claro para você começar a trabalhar, você precisa ter um motivo muito claro para você poder ir para academia, e você precisa ter um motivo verdadeiro. Ah, eu vou para academia para que eu possa cuidar mais da minha saúde. Não, não é esse o objetivo. Você sabe que não é. É porque você socialmente quer dizer que é isso para que as pessoas não te enxerguem da forma com a qual você verdadeiramente é. Você quer ir pra academia porque você quer ficar mais forte, você quer chamar atenção. Você quer ir pra academia porque você quer ficar gostosa. Você quer botar uma roupa. Você quer talvez ser desejada pelo teu marido. Você quer ser vista. Essa é a realidade. Mas quando a gente se esconde atrás de uma mentira, a gente começa a criar um falso eu. E isso não se sustenta no longo prazo. Porque não era esse verdadeiro motivo. Então a gente precisa começar com aquilo que a gente tem, com a motivação correta e clara daquilo que realmente faz sentido para você. É como se você fosse plantar uma árvore. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é o agora. Não espere o terreno perfeito. Plante agora, com o solo que você tem, com as condições que você tem. Mas tenha motivação. A motivação, ela vai sustentar você no longo prazo. Às vezes as pessoas falam, acordei desanimado, mas eu fui fazer porque eu sou disciplinado. Não. Você acordou motivado. Você não acordou motivado porque você não sabe o que é motivação. Eu vou te dar um exemplo de fisiculturistas, por exemplo. Eles falam, nem todos os dias a gente está motivado para ir para academia. Então sim. Porque o maior motivo deles de ir para academia é conseguir colocar o melhor shape para que eles possam competir nos campeonatos e ganhar. Isso é a maior motivação. A constância que eles têm, que eu acredito que eles acham que é disciplina, na verdade essa constância, ela está concatenada com a motivação. Porque a disciplina nada mais é, na minha cabeça, do que uma correção. Eu vou disciplinar o meu filho. Ou seja, eu vou fazer uma correção nele. E não que eu vou disciplinar para ele ser constante. Entende? Então, a motivação e a repetição vai levar você à constância do longo prazo. Mas você precisa ter um motivo claro. Você precisa ter um motivo claro.
espera a oportunidade ideal, espera o dinheiro, espera o ano que vem, a semana que vem. Isso não vai acontecer porque o seu tempo está acabando. O seu tempo está acabando. Você precisa entender que aquilo que vai gerar verdadeiramente as oportunidades que você deseja são suas ações. Eu conheço muitas pessoas que ficam esperando a oportunidade cair no colo sem perceber que a maioria das oportunidades surgem quando elas estão em movimento. Imagina um carro parado. Ele não vai a lugar nenhum. Até você dar a partida nele. Até você começar a dirigir ele. O mesmo acontece com você. O mesmo acontece com você. O carro só vai ter a oportunidade de conhecer outros solos, outras pistas, a partir do momento que você liga ele e tem uma ação. Porque as ações que vão gerar as oportunidades. E essas oportunidades, elas estão no caminho. E muitas das vezes essas oportunidades, elas estão escondidas atrás de um problema. Existe uma história interessante na Bíblia de Davi e Golias. Que Davi foi levar lá comida para os seus irmãos. E eles estavam passando muito aperto lá com o gigante. E Davi faz uma pergunta muito interessante. Ele fala assim: o que ganha aquele que derrotar esse gigante? E eles falam: vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, vai ganhar mais não sei o quê. E ele fala: cara, eu dou conta. Todos estavam vendo um grande problema. A partir do momento que eles falaram sobre os benefícios, Davi começou a ver uma oportunidade de mudar a vida diante daquele problema. Porque atrás de todo problema existe uma oportunidade. Atrás de todo problema existe uma recompensa. E você vai ser pago pelos problemas que você resolve. E isso aconteceu com Davi. Davi, ele não enxergou o gigante. Davi enxergou a recompensa que estava atrás daquele gigante. Então ele foi pra cima com a motivação de que eu vou derrubar esse gigante e a minha vida vai ser mudada. Eu não vou pagar mais impostos, eu vou me tornar rico, eu vou me fazer isso. Você já viu as ondas do mar? Quando elas empurram os surfistas. Eles só conseguem surfar porque eles estão em movimento. Se eles ficarem parados na prancha, nada vai acontecer. Mas quando eles começam a se movimentar para poder entrar no melhor momento, eles conseguem surfar as melhores ondas. Então você precisa entender isso. Vinícius, mas é difícil. Eu sei, eu tô passando por isso. Todo mundo passou por isso. Só que falar que tá difícil não vai fazer ficar fácil. Eu preciso começar a ter uma postura de que é difícil. Sempre foi difícil. Só que eu preciso me movimentar. É difícil pra você? Foi difícil pros seus pais? É difícil pra todo mundo. Só que a diferença é quando eu começo a entender as pequenas decisões, as ações que eu preciso tomar para que eu possa gerar as oportunidades, o poder das decisões diárias, começar com aquilo que eu tenho, vai fazer com que eu consiga, de certa forma, começar a superar o medo e a incerteza. E aqui está um outro ponto muito importante. Não começamos aquilo que queremos porque temos as incertezas muito afloradas dentro de nós. Mas e se eu fizer e não der certo? E se você fizer e der certo? Ou seja, existe uma dualidade. Você só vai saber o tamanho da onda se você surfar ela. Mas pode dar errado, mas também pode dar certo. O que você precisa entender é o que acontece se eu não desistir. O que acontece se eu fizer isso? Eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. A gente precisa entender isso. Muitas das vezes o que nos impede de agir é o medo do desconhecido. E querer mergulhar no desconhecido é você conseguir compreender que existe sabedoria naquilo que você não sabe. E que grande processo de evolução que a gente sempre teve na humanidade foi um passo na direção do desconhecido. Por isso que você tem medo, porque você não tem previsibilidade. Você não sabe o que vai acontecer. Mas essa é uma realidade. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Só que você está perdendo o seu tempo hoje, sofrendo por uma antecipação ou por uma preocupação de algo que você nem sabe se vai ou não acontecer. O medo é uma criação da sua mente com o objetivo de parar você.
Porque o teu cérebro ele precisa de certa forma te defender. E como que ele vai te conduzir num caminho que é incerto? Como que ele vai te direcionar para algo que ele não tem certeza? Às vezes a oportunidade que você busca está na caverna que você tem medo de entrar. A oportunidade que você quer está dentro da caverna que você tem medo de entrar. Eu sei que isso é muito difícil. Não acha que, pelo motivo de eu estar aqui falando, isso é fácil pra mim. Não é fácil pra mim, não é fácil pra muitas pessoas que eu conheço. Mas a gente precisa entender. Quando eu tenho um motivo claro pra agir, eu preciso entender que o medo é como uma sombra. Ele só aparece grande e Ele só aparece grande e de forma ameaçadora quando você olha de longe. Quando você se aproxima, percebe que é muito menor do que você imaginava, do que parecia. É como se fosse uma sombra. Quando você enxerga, você tem medo. Mas quando você se aproxima, não era bem assim. Quanto das preocupações que você teve, dos medos que você teve, nunca aconteceram? A minha dica pra você é: o seu tempo tá acabando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você precisa entender que você precisa escolher. Ou você desenha o seu legado, a forma com a qual você vai ser lembrada, ou você coleciona desculpas. A vida que merecemos viver, o que queremos viver, o que desejamos viver, ela depende das escolhas que a gente precisa fazer. E muitas das vezes você acredita que você quer algo tão grandioso e que não existe escolhas que você consiga fazer agora que vai realizar aquilo que você quer. Se o seu sonho é grande demais, fragmente ele em pedaços. Imagina como se você fosse comer um bife. Você não consegue comer ele inteiro. Mas se você cortar esse bife, você consegue comer ele. Fragmente ele, diminua ele. O que você precisa entender é o poder das decisões diárias. Começar com o que você tem. O único caminho que te leva às tuas oportunidades é o caminho da ação na direção de um propósito definido. Na direção daquilo que realmente faz sentido pra você. O momento perfeito não vai existir. Ou você começa a agir agora, mesmo com as coisas que você tem, ou você se contenta com a vida que tem. Nunca reclame da vida que você não tem se você não se posiciona para viver aquilo que você sonha. A gente precisa entender isso. Enquanto o seu medo de vencer for maior do que a tua vontade de conquistar, na verdade, enquanto o seu medo de não conseguir ter aquilo que você sonha for maior do que a tua vontade de conquistar, a tua vida está fadada ao fracasso, à desistência, ao desânimo, às dificuldades. Você precisa entender que você é as pernas do seu sonho. As pernas do seu sonho é você. E cada vez que você decide, você se movimenta na direção daquilo que você quer viver.